quando eu não observo nem o sim e nem o não do Senhor? O que pode acontecer? Fique conosco nos próximos dias com este tema, o perfeito não de Deus. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos numa série de reflexões com o tema o perfeito não de Deus. Hoje, no quarto dia de reflexão, vamos falar sobre algo, sobre o nosso livre-arbítrio. O não de Deus, o sim de Deus, ele está relacionado com a nossa oração. Quando nós colocamos a nossa petição no altar e esperamos a resposta de Deus, esta resposta pode ser um sim ou não. No entanto, há comportamentos onde, mesmo que a pessoa ore a Deus, ela ignora a sua oração e resolve tomar as suas decisões conforme conceitos e ideias de que ela considera que seja correta. As consequências partem de uma decisão que você tomou. Então, quando eu oro a Deus, espero a resposta de Deus, espero a que realmente Deus tem como propósito, como plano na minha oração, eu começo a entender como orar. Eu começo a observar e pedir a Deus que eu seja cheia do Espírito Santo e que o Espírito Santo me direcione nesta oração para que eu tenha as palavras corretas, mesmo que a resposta do Senhor seja negativa a partir da minha oração, mas que eu entendo que a soberania e a perfeição dele é importante e tem resultado na minha vida, que mesmo no não, ele me guarda, ele me protege, ele estará comigo, e mesmo no sim, ele também me guardará e me protegerá e me ensinará a como viver na resposta que ele concedeu à minha oração. Mas e quando isso não acontece? Ou seja, quando mesmo eu em oração, eu ignoro esta oração e parto para uma decisão unilateral, uma decisão sem olhar para a palavra de Deus, sem olhar para a vontade do Pai. Isso significa livre-arbítrio. E o Senhor deixa claro que a extensão do seu amor também está no livre-arbítrio. Quando Deus coloca Eva e Adão naquele jardim do Éden, um jardim de deleite, um jardim de perfeição, o Senhor diz: comei de todas as árvores, menos uma. E eles, com livre-arbítrio, comeram o fruto desta árvore. Então o Senhor, ele nos concede a orientação, mas ele também nos dá o livre-arbítrio. Quando eu oro e não espero as respostas de Deus e parto para uma decisão sem olhar para a direção do Pai, eu colho as consequências da minha decisão. E essas decisões muitas vezes podem ser penosas para a minha caminhada. No livro de Deuteronômio, que é um resgate de toda a ordenança que Deus dá a Moisés para serem liberadas ao povo, no capítulo 30 fala sobre a misericórdia de Deus para com os que se arrependam. Então, quando eu tenho uma decisão de livre-arbítrio, sem olhar para a resposta do sim ou do não de Deus, há um momento em que o meu coração pode se arrepender. E nesse arrependimento, o Senhor vem com as suas mãos, orientando, ensinando como consertar a situação. O Senhor vem com o seu resgate, mas é preciso ter este momento de arrependimento quanto às minhas decisões unilaterais, ou seja, sem olhar para as respostas de Deus. E Moisés, ele vem discursando sobre as leis que o Senhor deu ao povo, porque era próximo à morte de Moisés. Moisés passaria a sucessão a Josué. E no versículo 19 deste capítulo 30 diz assim, no 19 e no 20: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. Deus sempre põe uma proposta diante de nós, a vida e a morte, o que me trará consequências negativas e o que nos trará consequências positivas. A questão é, qual é a minha percepção da morte
das consequências negativas, dos frutos amargos. Muitas vezes olhamos momentaneamente para a questão e tomamos uma decisão que parece ser prazerosa no início, mas trará destruição. E continua aqui no versículo. Ele põe uma proposta de vida e de morte, de bênção e de maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Para cada uma de nós há um plano especial de Deus. No entanto, para cada um que o Senhor criou, pode desenvolver um caminho de decisões sem olhar para as respostas de Deus, seja essa resposta para o sim, seja essa resposta para o não. E ele coloca essa proposta, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se você escolheu o caminho de morte, se você escolheu o caminho de maldição, significa que você escolheu, no seu livre-arbítrio, um caminho sem olhar para os preceitos de Deus. Uma decisão de escolhas que não estão propostas na palavra de Deus e que por livre-arbítrio você escolheu. No entanto, você pode até pensar, mas eu tenho orado sobre este assunto. Sim, você pode até ter colocado seus joelhos num momento de oração com Deus, mas você não observou, ignorou este momento e tomou a sua decisão conforme a sua percepção. Então o Senhor diz aqui que Ele coloca essas duas propostas para nós, mas Ele diz, escolhe pois o caminho da vida, porque o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, como já refletimos nos primeiros dias de reflexão deste tema. Nós precisamos desejar este amor de Deus, desejar os planos perfeitos de Deus, desejar que Ele conduza a nossa vida. E como que nós sabemos qual é a condução da vida de Deus para a nossa vida? É orar, esperar as respostas, aprender dele, lendo a palavra de Deus. Porque tem assuntos que eu nem preciso esperar a resposta, porque as respostas já estão neste livro. As respostas já estão aqui. Se eu desejo algo, que este algo é contra a palavra de Deus, então eu já não quero mais este algo. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Mas se eu escolher os caminhos de morte, os caminhos de maldição, eu viverei esses caminhos e colherei consequências da minha escolha. E lembre-se que a sua escolha pode levar muitas pessoas a viverem no contexto da consequência que você mesma se colocou por sua livre e espontânea decisão. Não permita viver uma vida de escolhas sem observar o que Deus tem para você. A sua escolha pode levar à ruína da vida de muitas pessoas. Mas e o que acontece com essas pessoas que têm orado a Deus, que têm observado a Deus? Deus as protegerá no meio das consequências desagradáveis e as conduzirá, como o Senhor fez com aquele povo que estava cativo na Babilônia. O Senhor diz: prospere, dê em casamento, edifiquem casas, e eu estarei com vocês no meio da Babilônia. Continue conosco ainda sobre este tema. O Senhor tem algo a mais para falar comigo e com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.